Bom dia a todos, estou eu aqui no meu trabalho em Portugal, gravando mais um vídeo para o meu canal Um Brasileiro em Portugal. É só você digitar número 1, escrever Brasileiro em Portugal, você vai achar o meu canal, que começou agora, e lá eu já tenho alguns vídeos que eu dou algumas dicas, mas hoje eu quero falar em algo diferente. Normalmente as pessoas em canais de pessoas que estão no estrangeiro, você ouve muita coisa que deixa as pessoas com medo. Olha, aí não vem assim, não vem assado, não faça isso, não faça aquilo, pá. E muitas pessoas, muitas vezes, abandonam o seu sonho de sair do país para ter uma vida melhor em outro país, com medo daquilo que ela ouve de algumas pessoas. Então, hoje eu quero dar uma outra visão. Hoje eu quero fazer uma coisa que ajude as pessoas a ter um pouco mais de fé em seus sonhos, né? Naquilo que elas desejam. E para isso eu vou usar uma história. Eu estou em Portugal há 2 anos, com 6 meses eu já tinha minha legalização, agora renovei, estou legalizado, tenho cartão de residência portuguesa, trabalho, estou há 1 ano num trabalho muito bom e minha vida tem se organizado dentro do normal. Mas eu queria deixar uma mensagem para essas pessoas que estão querendo vir para Portugal, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, e também para aquelas pessoas que estão aqui em Portugal ou em qualquer outro país, que já está aqui e está pensando em ir embora, porque algumas coisas aconteceram e essa pessoa está decepcionada e ela se desiludiu e quer ir embora. E o seu grande sonho está sendo desfeito. Eu queria contar uma história, a história de José do Egito. O que tem a ver a história de José do Egito da Bíblia com viver em outro país? É muito interessante. José do Egito, ele diz as Escrituras que ele era o filho mais amado de Jacó. Em outro vídeo, se vocês quiserem e me pedirem, eu posso explicar porque ele era o filho mais amado de Jacó. Mas não vou entrar nesse tema agora. Então, vocês escrevam aí, se vocês quiserem, um vídeo específico sobre a vida de José, o porquê que ele era o filho mais querido e aquela coisa toda. Mas, o certo é que quando José tinha 17 anos, ele saiu com os irmãos para o deserto. Chegando no deserto, os irmãos se juntaram e decidiram que iriam matar José e dizer para o pai que José foi devorado por um animal, por um bicho, e que José morreu no deserto. Que os irmãos não gostavam de José. Mas aí o irmão Rubens fica com pena, diz que não mata. E aí eles rasgam a vestimenta de José para levar uma prova para o pai e vendem José como escravo para o Egito. Olha aí a situação. E José, então, é levado como escravo para o Egito. Chegando no Egito, o que é que José faz como escravo? Se fosse você, o que você faria se você saísse do conforto do pai, um pai rico, um pai com muitos bens, e de repente você se torna um escravo? Você iria chorar, você iria achar que a vida acabou, você iria se desesperar, mas não. José se torna um dos melhores servos da casa de Potifar, do faraó. Ele trabalha, é o melhor funcionário. Mas aí vai acontecer uma coisa com José. Ou seja, a desgraça não estava pouca, precisava de mais. Ele já não bastava ser escravo,
a mulher de Potifar decide se engraçar para o lado de José, e parece que isso não foi a primeira vez que aconteceu, não, parece que ela já fazia isso com outras pessoas. Só José era uma pessoa diferente, era um homem temente a Deus. E quando ela vai para cima de José, as escrituras dizem que José saiu correndo e as vestimentas dele ficou na mão dela. Significa que ela agarrou ele mesmo. E aí ela, por vingança, ela chega para Potifar e fala, olha, José se engraçou para o meu lado, está aqui, ó, José não é uma boa pessoa, não. Normalmente o faraó teria mandado matar José, mas José era um excelente funcionário. E provavelmente o faraó também já não tinha lá tanta confiança nessa mulher dele, não. Ele já tinha um pezinho atrás, porque a conduta de José era muito correta. E aí, a decisão do faraó, para não ficar numa situação difícil, ele manda prender José. José chega na prisão. Imagina você já é escravo, imigrante em outro país. Você está dando o seu duro, de repente alguém apronta com você e você vai para a prisão. Você não entraria em desespero? Não acharia que o mundo acabou? Não para José. José vai servir na prisão lá. Ele passa a servir na prisão ao chefe da prisão. É um excelente funcionário até na prisão. E aí José vai conhecer duas pessoas na prisão. Um é o copeiro e outro é o padeiro. Tanto o copeiro quanto o padeiro têm um sonho. E José interpreta, através do Senhor, o sonho do copeiro e do padeiro, com desfechos diferentes. A do padeiro, José diz que ele vai morrer. E a do copeiro, José diz para ele que ele seria restabelecido ao cargo que ele exercia fora da prisão. E José diz para ele, olha, você vai ser libertado e quando você for libertado, fale bem de mim, fale de mim. E acontece exatamente como José previu. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou aos seus afazeres no palácio. Logo depois, o faraó passa a ter um sonho maluco, né? Ô sonho doido. Esse padeiro deve ter tomado alguma coisa, deve ter fumado, o faraó deve ter tomado alguma coisa, deve ter fumado alguma coisa, para ele ter um sonho maluco desse, em que ele sonha, em que ele tem lá 7 vacas magras, primeiro 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, e as magras comem a gorda, depois 7 espigas gordas, 7 espigas magras, e as magras comem as gordas. É um sonho maluco, e aquilo deixa o faraó muito doido, e ele então chama lá os sábios, os caras que sabia tudo, os inteligentes, os cultos, os estudados, para interpretar o sonho dele, porque ele queria saber que história era aquela que ele estava sonhando já há algum tempo, e ninguém sabia interpretar o sonho do faraó. E aí, o copeiro, ouvindo essa conversa, sabendo que ninguém estava sabendo interpretar coisíssima nenhuma, ele chega para o faraó e fala, faraó, eu fico imaginando o copeiro tentando chegar no faraó, né, porque ele não tem essa moral de chegar diretamente no faraó, mas ele lembrou que José fez por ele e falou, não, eu tenho que me arriscar, porque José, se não fosse José, José foi um cara sangue bom. E aí ele chega para o faraó
Fala, olha, faraó, desculpa aí, estou chegando aqui, me permita falar com o senhor, mas eu tenho uma pessoa aí que é especial, ele pode interpretar esse sonho do senhor. Porque eu e o padeiro tivemos um sonho na prisão, e esse rapaz que está na prisão, que é um bom funcionário na prisão, ele interpretou o meu sonho e o do padeiro, e aconteceu exatamente como ele interpretou o sonho. Eu estou trabalhando aqui novamente, e o padeiro foi enforcado. E aí, imediatamente, o faraó manda chamar José. E José, então, sai da prisão e vai interpretar o sonho do faraó. Para não me alongar mais, ele lá interpreta o sonho do faraó, dizendo ao faraó, olha, faraó, teu sonho aí de vaca gorda, vaca magra, espiga gorda, espiga magra e bababá, aquela coisa toda, só quer dizer uma coisa para o senhor. O senhor vai ter 7 anos de fartura e depois o senhor vai ter 7 anos de seca, de não fartura, de falta de alimento. E então o faraó pergunta, e aí, o que eu vou fazer? José então explica para ele, olha, no período das vacas gordas, das espigas gordas, dos 7 anos de coisas boas, de bonança, o senhor deve estocar todo o alimento, estoca tudo, não gasta à toa, estoca, faz um bom armazenamento, para que no período das vacas magras, das espigas magras, no período que tiver ruim, o senhor tenha alimento suficiente estocado para suprir e suportar esse momento sem passar problemas. Então, o faraó decide colocar José como abaixo dele, né? Hoje nós diríamos como vice-presidente ou como primeiro-ministro, né? Já que o faraó era o rei, então ele fica ali abaixo do faraó, só era José. E aconteceu exatamente como José disse, o reino do Egito teve 7 anos de muita fartura, colheita, animais e tudo, e José estocou tudo. E no período de outros 7 anos, houve uma escassez de alimento em toda a terra, não foi só no Egito, foi em toda a terra. Mas o Egito estava preparado, estava ali, tanto é que o Egito passou a vender alimento para outras nações. E é nessa hora José já tinha crescido, né? Nessa hora, Jacó manda seus filhos irem ao Egito comprar alimento, porque eles já não tinham alimento para comer. E os irmãos de José chegam no Egito para comprar, eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. E aí José vende, mas tem uma armação lá e ele acaba ficando com Benjamim, que nessa época já era o filho mais novo de Jacó. Resumindo a história, no fim, Jacó vai ao Egito e reconhece o seu filho, José, e chora e tudo. E José então perdoa seus irmãos por terem vendido ele, e por séculos os israelitas vão viver no Egito sobre a fartura. Enquanto José esteve vivo, os israelitas, por um bom tempo, viveram no Egito com fartura, com liberdade. Depois, séculos à frente, vai haver um novo monarca, com medo dos israelitas, então os israelitas vão passar a ser escravos. Aí já é uma outra conversa, se vocês quiserem, eu posso explicar. Mas para que esse vídeo não se alongue demais, mas o que isso tem a ver com eu estar em outro país? Olha, primeiro, você quer vir para outro país. Você vai chegar, você vai pegar uma cultura diferente, você vai pegar comida diferente, trabalho diferente, muitas vezes.
você não vai ter o conforto do seu lar, você não vai ter o conforto da sua família. Muitas vezes você vai sofrer preconceito, muitas vezes você vai ter que se humilhar, aguentar, como diz no Brasil, engolir sapo, para passar por uma situação. E assim como José do Egito, você não deve desanimar. Você deve enfrentar aquela situação com esperança. Se você conseguir um trabalho aonde você está, seja o melhor funcionário que você puder ser, se destaque. Dê o seu melhor. Quando eu cheguei em Portugal, eu fui trabalhar numa fábrica onde alguns funcionários muito antigos, era uma fábrica de produção e eles produziam, vamos colocar aí, 100 peças por dia. E eu estava produzindo 200, 250 peças por dia. E aí, um funcionário chegou para mim e disse, olha, escuta aqui, por que você está produzindo 250 enquanto eu estou produzindo 100? E eu perguntei para ele, por que você está produzindo 100 enquanto eu estou produzindo 250? Ele disse, porque eu e você e todo mundo aqui ganhamos a mesma coisa. Se você produzir 100, se eu produzir 100 e você produzir 250, ganhamos a mesma coisa. A empresa não paga mais se eu produzir mais. Se eu produzir 50, ela vai me pagar a mesma coisa que você se produzir 500. E eu disse para ele, mas você não tem que dar o seu melhor? Aí ele, a empresa não valoriza. Mas eu continuei produzindo as minhas 250. E aí, rapidamente, a empresa me colocou numa máquina mais nova, num setor diferente. Eu comecei a ter alguns privilégios, porque justamente eu dava o meu melhor. Consegui um contrato muito bom com a fábrica. Devido a esse contrato, eu consegui a minha residência muito cedo. A maioria das pessoas conseguem residência com 2 anos, 1 ano e meio. Eu consegui a minha com 6 meses. E aí eu senti que era hora de sair daquele local e eu vim trabalhar em Lisboa, em outra empresa. E eu entrei nessa empresa e, inicialmente, muitos funcionários não estavam se fazendo o que deviam fazer. E aconteceu algumas coisas bem interessantes. Era uma empresa de segurança e eu vim trabalhar para fazer segurança em algumas obras em Lisboa. E essa empresa estava passando por alguns momentos difíceis. E houve alguns momentos que o funcionário que eu trabalhava à noite, entrava às 7 da noite, era para sair às 7 da manhã. 7 da manhã chegava um novo funcionário para me render. E esse funcionário não chegou. E o meu chefe, eu liguei para o meu chefe e falei, olha, não veio a rendição, e aí, o que eu faço? Ele falou, tem como você ficar? Eu falei, olha, tem que ficar, né? Ele falou, não, é porque o outro que trabalhou no seu lugar, ele abandonou o posto e foi embora, deixou aí vazio e eu quase perdi o contrato. Então eu falei com ele, não, eu fico. Então eu fiquei durante o dia todo, já tinha trabalhado 12 horas, fiquei mais 12 horas, 24, ali sem dormir, sem descansar, e sem comer, porque eu estava sem dinheiro. E aí quando chegou a noite, meu patrão me liga e fala, olha, não tem ninguém para substituir você, é você que trabalha à noite mesmo. E eu queria colocar alguém para te dar um descanso, mas não vai dar. Você pode ficar? Falei, posso. Fiquei mais 12 horas, 36 horas. E aí,
quando foi de manhã, chegou a minha rendição e eu pude ir para casa descansar. E o meu patrão falou comigo, não, eu vou te dar folga hoje para você descansar. Eu falei, tá bom. Quando foi 5:30 da tarde, meu patrão me liga, Luciano, um cara que era para ir trabalhar no seu lugar para te dar folga hoje, saiu da empresa, não vai, você vai ter que trabalhar. Só que você não vai para aquele lugar que você estava, você vai para um outro lugar que o cara abandonou a obra. E a obra teve um assalto, roubaram lá. E eu preciso de alguém de confiança lá. E eu era novo na empresa. Eu falei, tá bom, eu vou. Longe, lugar longe. Fui. Peguei um ônibus, depois peguei um metro, depois peguei um comboio. Cheguei lá numa sexta-feira, sem dinheiro, que eu ainda não tinha recebido. E meu patrão falou, olha, fica aí. E eu fiquei nessa obra trabalhando. Quando foi de manhã, 12 horas, 7 horas da manhã, cadê a minha rendição? Meu patrão, liguei para ele às 9, a rendição era 7. Eu dei um prazo para a pessoa chegar. E aí, meu patrão liguei para ele e falou, Luciano, tem ninguém para ir, cara, para o seu lugar. Tem ninguém. Não consegui ninguém. Tá difícil. Você fica aí? Eu falei, olha, eu estou sem dinheiro para comer, vou ficar com fome. E aí ele falou, não, fica aí que eu vou dar um jeito e tal. E aí eu fiquei o dia inteiro, no sábado. E aí quando foi às 7 horas da noite, liguei de novo para ele, olha, não chegou ninguém para me tirar daqui, para me render. Isso no fim de semana, já era sábado à noite. Ele falou, olha, fica aí, porque não tem ninguém para te mandar. Eu falei, tá, mas eu estou com fome, cara. Eu já vou para 24 horas que eu não como. E aí e eu não tenho dinheiro, não recebi. Então ele falou assim, não, eu vou dar um jeito, tal. Português é meio complicado às vezes. E eu fiquei. Quando chegou domingo de manhã, 7 horas da manhã, não veio ninguém para me render. E eu liguei para o meu patrão. Falei, meu amigo, e aí? Já estou há mais de 24 horas, 36 horas aqui, sem comida. Como é que é? Você não vai mandar ninguém para me render? Ele falou, Luciano, não tenho ninguém. Eu falei, cara, eu estou com fome, bicho. Eu até fico, mas com fome não dá. Ele falou, não, eu vou aí, vou levar um dinheiro para você. E aí quando foi às 10 da manhã, ele chegou lá, me deu um dinheiro, ficou no meu lugar e eu fui no supermercado e fiz uma compra de pão, queijo, uma Coca-Cola, uns negócios e tal, e ali eu comi. E aí quando foi segunda de manhã, chegou um funcionário da empresa e eu pude ir para casa depois de, sei lá, mais de 40 horas de trabalho sem rendição. E aí ele me deu folga, eu dormi aquele dia todo, a noite toda, descansei. Quando foi no dia seguinte, ele me ligou e falou, olha, cara, gostei de você porque você não abandonou o posto, porque você foi guerreiro. Então eu tenho uma proposta para você. Você quer ir morar numa cidade e eu vou pagar o seu aluguel e vou te dar o seu salário livre. Olha, o maior custo de Portugal é justamente aluguel. Eu pagava, na época, 300 euros em um quarto. Falei, aceito. E ele me mandou para onde eu estou hoje. Então, hoje eu estou numa cidade boa. No meu trabalho, é um trabalho excelente, ninguém me perturba. A empresa paga meu salário,
Eu moro sozinho numa casa, coisa rara em Portugal, geralmente se divide. Eu moro sozinho numa casa. Agora chegou a renovação da minha residência. Meu chefe esteve aqui há pouco tempo, pelos elogios que ele recebeu do engenheiro da obra que ele, agora a partir de novembro, me fez uma nova proposta, vai subir o meu salário, vai pagar o meu aluguel na íntegra, e me fez algumas propostas muito boas, porque ele confiou no meu trabalho. E aos poucos eu estou conquistando o meu espaço em Portugal. O que eu quero dizer para você com isso? Talvez você vai ter momentos como José do Egito, em que coisas muito ruins vão acontecer com você. Para mim, vir para Portugal não foi fácil. Eu entrei em Portugal com 280 euros na carteira. Tem gente que fala para você, se você não tiver 5.000 euros, não vem para Portugal. Eu entrei com 280 euros. Em outro vídeo eu explico como eu consegui me organizar. Mas eu cheguei com 280 euros só. Hoje eu já estou legalizado, moro sozinho, pago minhas contas sozinho. Estou aqui. Sabe, quando você tem fé, quando você tem determinação, eu tenho problemas aqui? Tenho, como todo mundo tem. Mas aos poucos eu estou vencendo. Porque como José do Egito, não importa a situação que se coloque à minha frente, eu vou encará-la com fé e pondo Deus em primeiro lugar em minha vida. Se você quer conquistar os seus sonhos, você não pode dar ouvido às pessoas. Você tem que acreditar em Deus e acreditar em você, em seu trabalho. E haverá momentos em que você vai ter que se sacrificar muito, muito mesmo, para que depois você possa viver uma bonança como José viveu, depois como chefe no Egito. E talvez um dia, como José provou a sua família, os seus irmãos, de que ele venceu, talvez um dia você prove aquelas pessoas que diz que você não vai chegar a lugar nenhum, que diz que você não é ninguém, que diz que você é qualquer um, que diz que você não é uma boa pessoa. Talvez chegue um dia e você mostre a essas pessoas de que você conseguiu vencer tudo na sua vida. Eu estou em busca do meu sonho. Ainda não atingi, mas eu estou na caminhada. Mas ninguém irá me tirar da rota do meu sonho de conquistar aquilo que eu vim conquistar. Só depende de mim e de Deus. Ok? Não desista dos seus sonhos. Não ouça o que os outros estão falando. Ouça o que Deus fala para você. E siga seus sonhos. Enfrente o que tiver que enfrentar. Em alguns momentos você vai ser escravo. Em outro você vai ser chefe. Basta ter paciência e acreditar. Não tenha medo do que as pessoas dizem para você. Não volte para o Brasil. Enfrente as suas dificuldades agora, para receber os benefícios depois. Ok? Então é com carinho que eu digo para você, não tenha medo. Vai ter momentos difíceis, vai. Mas você vai vencer, se você tiver fé e se você der o seu melhor. Ok? Abraço a todos.